paz do Senhor Jesus Cristo, aos amados irmãos. Nós estamos aqui nesta noite para gravar esse breve vídeo no canal do YouTube Alessandro Barbosa Oficial. Nós estamos aqui e eu quero vos saudar com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Também dar a vocês uma boa noite. Queridos irmãos, nós queremos trazer aqui uma breve reflexão para vocês a respeito da Palavra de Deus, do Evangelho de Cristo. Nós estamos vivendo em dias, queridos irmãos, que às vezes nós olhamos para as mídias sociais, para a internet, para essas plataformas sociais pelo qual nós temos, e vemos o Evangelho sendo pregado muitas vezes como aquele Evangelho de autoajuda, aquele Evangelho que pega parte das situações para poder aplicar na vida da pessoa, dizendo: não, você vai conseguir, você vai triunfar, você vai vencer, Deus vai te tirar de baixo, vai te pôr em cima. Quer dizer, você não nasceu para ser cauda e sim cabeça. Queridos irmãos, dentro de todas essas declarações que nós vemos por aí afora, eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco a respeito do Evangelho. Porque, diferente da internet, a internet ela é vida editada. Eu posso pegar parte da minha vida, somente partes boas da minha vida, e lançar nas plataformas sociais e dizendo: olha, minha vida é perfeita, eu vivo assim, eu participo de coisas assim, eu desfruto de coisas, de situações. Mas certo é que o Evangelho, diferente da internet, não é um Evangelho editado. Ele não mostra somente a parte boas as partes boas do Evangelho, né? Não mostra somente a multiplicação dos pães e peixe, não mostra somente Jesus declarando: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não, o Evangelho, queridos irmãos, não é simplesmente beber água da rocha, não é simplesmente provar das providências de Jesus. Pelo contrário, o Evangelho é uma vida de sofrimento. O Evangelho, viver com Cristo, é viver uma vida de privações e provações. Neste mundo, sim. Por quê? Porque o próprio Jesus Cristo declarou: olha, neste mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, muitas vezes, queridos irmãos, nós vemos por aí afora nas mídias sociais pessoas se utilizando de parte do Evangelho para querer aplicar na vida das pessoas. E não é assim. As pessoas, às vezes, por estar sofrendo, por estar passando por uma provação, uma situação difícil, ela acaba acreditando que o Evangelho somente é prosperidade. E não é assim. O Evangelho de Cristo não é simplesmente prosperidade. Não é somente provisão, não é somente receber o maná do céu, não é somente receber a providência, a água fluir da rocha, o mar se abrir. Não é somente isso, irmãos. O Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho realmente é a boa notícia, mas é a boa notícia da salvação. Mas para que nós venhamos passar pelo processo, pelo caminho da salvação, logicamente, a salvação ela é totalmente gratuita. Totalmente gratuita. Eu não preciso fazer nada para ser salvo, tá? Eu não preciso fazer nada para ser salvo, porque a salvação é pela graça, mas ela é mediante a fé. Deus nos deu isso gratuitamente. A salvação é gratuita. Eu não compro ela com os meus esforços, não compro ela com as minhas atitudes, não compro ela com bens materiais, com as minhas palavras. Irmãos, não é assim que funciona. Mas eu declaro a salvação de Cristo na minha vida pelas minhas atitudes. É aquilo que Tiago disse: você tem fé? Então, muito bem, mostre para mim a sua fé, que eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. Então funciona mais ou menos assim. Quando o profeta Abacuque, o apóstolo Paulo, repetido no Novo Testamento, em várias cartas, em várias epístolas, declarando que o justo viverá pela fé, é fé, fidelidade, é fé e procedência, é fé e ação, fé e atitude, certo? Então, muitas pessoas, às vezes, por estar passando por uma situação difícil, uma situação contrária, uma situação de provação, um deserto, pelo qual nós costumamos se utilizar,
desta frase, ou seja, quando nós estamos passando por um momento difícil na nossa vida, nós declaramos: olha, eu estou passando por um deserto, uma provação, um deserto. Certo é que todos nós passamos por prova, mas o evangelho que tem sido pregado por aí afora, não generalizando, mas em um grande contexto, em uma grande maioria das plataformas sociais, pelos coaches por aí afora nos dias de hoje, tem sido um evangelho diluído, um evangelho sincrético, um evangelho que só mostra a parte boa das coisas e não pega o todo. Se eu tenho parte do evangelho, eu não tenho todo o evangelho, eu tenho somente parte do evangelho e não todo o evangelho. Eu quero ler um texto aqui com vocês que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 27 e o verso de número 29 e 30. Olha só o que diz: e puseram sobre sua cabeça uma coroa tecida de espinhos e uma cana em sua mão direita, e ajoelhando-se diante dele, escarneciam-lhe, dizendo: salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, tomaram a cana e lhe batiam na cabeça. Irmãos, olha só, Jesus Cristo, a vida de Jesus não é uma vida editada. Jesus não mostrou para nós simplesmente a multiplicação dos pães e peixes, simplesmente a cura de um paralítico, a cura de um cego. Não, Jesus não mostrou somente essas situações, mas ele mostrou explicitamente, deixou escancaradamente para nós que o evangelho é um evangelho de sofrimento. Ele escolheu passar por isso por nós, irmãos. Ele escolheu passar por isso por nós. E muitas pessoas dizem nas declarações por aí afora: você não nasceu para ser cauda e sim cabeça. Deus vai te colocar entre os príncipes. E muitas pessoas verão o seu triunfo. Estarão na plateia e verão você lá em cima e aplaudirão você. Não é assim, queridos irmãos. O evangelho genuíno e verdadeiro é o evangelho de sofrimento. É o evangelho que Jesus declarou quando aquele moço se apresentou a ele dizendo: Senhor, eu quero te seguir. Eu quero seguir ao Senhor. Jesus disse para ele: pois bem, você quer me seguir, mas saiba de uma coisa, que o Filho do Homem não tem nem sequer aonde reclinar a sua cabeça. Entenda isto. Jesus Cristo deixou também bem claro, dizendo assim, que todo aquele que quer me seguir, todo aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, e então siga-me. O evangelho, irmãos, é o evangelho de renúncia, é o evangelho de tristeza, é o evangelho de dor, é o evangelho pelo qual o Senhor Jesus Cristo mesmo declarou: não é o servo maior do que o seu Senhor. Em Gálatas, capítulo de número 1, o apóstolo Paulo traz uma palavra aos da Galácia, dizendo: olha, me admira ver quão apressadamente vocês se apartaram do evangelho genuíno para um evangelho que é diluído, que é sincrético, que é um evangelho que é uma mensagem palatável, que é uma mensagem que traz satisfação, uma mensagem que traz você sabe aquele prazer, estou me sentindo bem. Não, o apóstolo Paulo traz para eles uma repreensão. Olha, me admira ver quão depressa vocês se apartaram do evangelho, da sã doutrina que nós pregamos a vocês, e se penderam para um evangelho que é totalmente contrário ao evangelho de Cristo. É aquilo, irmãos, que o apóstolo Paulo declarou para Timóteo, dizendo que nos últimos dias muitos se apostatarão da fé, muitos com comichões nos seus ouvidos amontoariam para si doutores segundo os seus próprios desejos. Muitas pessoas querem ouvir aquilo que é prazeroso, aquilo que lhe apraz, aquilo que massageia o seu ego, aquilo que realmente elas querem ouvir, de triunfalismo, prosperidade, bênçãos, triunfos na vida terrena, se esquecendo da vida eterna, querendo viver somente os 100 vezes mais nesta terra, mas se esquecendo do por fim, a vida eterna.
O Evangelho, irmãos, é um Evangelho de renúncia. O Evangelho verdadeiro, ele não é editado. Não é pegar somente parte do Evangelho e querer aplicar em nossas vidas. Pegar simplesmente partes que dizem que nós vamos ser mais do que vencedores. Mas o mesmo homem que disse que em Cristo somos mais do que vencedores, e ele diz que ele passou fome, passou nudez, sofreu assolações. Então sempre há um contexto, irmãos, sempre há um contexto. Sempre atrás de uma mensagem de bênção, ou uma mensagem de prosperidade, existe um contexto. Antes daquela multidão ser alimentada, antes daquela multidão ver a multiplicação dos pães e peixe, a palavra do Senhor vai declarar por Jesus Cristo que já fazia 3 dias que eles estavam ali com Jesus sem comer. Então sempre antes de você receber uma palavra de bênção, existe um contexto por detrás dessas palavras de bênção. Queridos irmãos, antes de você pegar parte do Evangelho, procure entender realmente o Evangelho como é. Porque Jesus Cristo mesmo declarou mais uma vez aqui, eu enfatizo, não é o servo maior do que o seu Senhor. Todo aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Existem alguns pontos da nossa vida que nós precisamos atentar para eles, como nossa responsabilidade. Não basta somente nós fazermos perguntas a respeito da salvação. Lembra do jovem rico? Bom mestre, o que tenho eu que fazer para herdar a vida eterna? Não basta simplesmente fazer perguntas e saber o que tem que fazer e não fazer. Porque Jesus deixou bem claro para ele, observe os mandamentos. Observe os mandamentos. Olha, Senhor, tudo isso tenho feito. Pois bem, jovem rico, vai e vende tudo quanto tens. Aquilo trouxe tristeza para ele. Então ele se ausentou da presença de Jesus. Ele sabia o que ele tinha que fazer, mas não fez. Existe o ponto ainda também do plano de Deus, ou seja, da nossa responsabilidade em crer no sacrifício de Cristo. Pois o plano de Deus para a redenção de todo aquele, de todo o globo. Não me entenda aqui que eu estou pregando uma salvação. Não estou aqui pendendo para o lado do universalismo. Não. Porque a salvação de Cristo, ou melhor, o sacrifício de Cristo foi para todo ser humano. Mas ele é eficaz na vida de todo aquele que crê. Para que o sacrifício de Cristo seja eficaz na minha vida, eu preciso crer nele. Porque Jesus mesmo declarou, Jesus quem disse, em João capítulo de número 3, versículo de número 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, para que eu venha ser salvo, eu preciso crer. É preciso crer na pessoa de Cristo, é preciso crer no sacrifício de Cristo. Assim ele é eficaz na minha vida. Então não basta simplesmente eu fazer perguntas a respeito da salvação. Não basta simplesmente eu saber o que tem que ser feito e não fazer. Não basta simplesmente eu saber que eu tenho que crer e confessar Jesus Cristo como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida e não fazê-lo. Existe ainda também o ponto de eu reconhecer quem sou, de declarar o meu pecado, porque a palavra do Senhor declara que todo aquele que confessa o seu pecado, confessa e abandona, encontrará perdão. Não basta eu saber que eu tenho que confessar e não confessar. Não basta eu saber que eu tenho que abandonar o meu pecado e não abandoná-lo. Eu tenho que praticar. Aquilo que eu sei, eu tenho que praticar. Do contrário, me tornarei simplesmente um conhecedor, mas aquele conhecimento não produz em mim vida, não produz em mim eficácia, não produz em mim mudança, direção de vida, mudança de mente, mudança de direção. Eu preciso encontrar o meu pecado, preciso confessá-lo, preciso abandoná-lo, preciso realmente viver uma vida totalmente dependente de Cristo. Não é pegar parte do Evangelho, e sim pegar todo o Evangelho. Não é simplesmente pegar, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Não é simplesmente querer participar do alívio de Cristo,
não é simplesmente querer participar do sobrenatural de Cristo, não é simplesmente querer ter Cristo como meu Salvador e não como meu Senhor. Porque tê-lo como Salvador é Senhor, naquele momento de angústia, naquele momento da situação, quando nós estamos no estreito, clamamos, Senhor, venha nos salvar. E por sua misericórdia e graça, Ele ainda vem e nos tira daquela situação. Mas tê-lo como Senhor é observar os seus mandamentos, se atentar para a sua palavra, obedecer a sua palavra, para que venhamos nós nos tornar servos prudentes, pelo qual o Senhor Jesus Cristo mesmo declarou que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, vieram as tempestades, deram contra aquela casa, porém ela não caiu, porque estava fundamentada, alicerçada sobre a rocha. Estes são aqueles que ouvem e praticam a palavra do Senhor. Já aqueles que ouvem e não praticam, ou seja, aqueles que sabem que tem que fazer e não fazem, aqueles que sabem que tem que confessar o seu pecado para receber perdão e não fazem, aqueles que procuram viver o evangelho editado, que como na internet hoje em dia, viver uma vida editada é somente postar as coisas boas. Viver um evangelho editado é somente pegar as partes boas do evangelho, mas o evangelho não é assim. Como é viver dessa forma? É eu saber que eu tenho que confessar, é eu saber que eu tenho que edificar a minha casa sobre a rocha e não edificá-la. Jesus Cristo comparou este homem que ouve as palavras de Cristo e não as pratica. Jesus Cristo disse: assemelhá-lo-ei ao homem imprudente, insensato, louco, que edificou a sua casa sobre a areia, que não tem fundamento, ou seja, não tem solidez. E vieram os ventos, sopraram as tempestades, sopraram os ventos, deram contra aquela casa, e a queda daquela casa foi grande, porque não tinha solidez, não tinha alicerce, não tinha fundamento. Sabia que tinha que confessar os pecados e não confessou. Sabia que tinha que aceitar a Jesus Cristo e não aceitou. Sabia que tinha que abandonar os pecados e não abandonou. Sabia que tinha que não tão somente ouvir, mas também praticar e não praticou. Este é o evangelho editado por muitas pessoas. Você não nasceu para ser cauda e sim cabeça. Mas Jesus Cristo, sendo Filho de Deus, foi humilhado, cuspido, rejeitado. E veio para o que eram os seus, mas os seus não o receberam. Entende isso? É o evangelho que muitas pessoas, infelizmente, hoje em dia estão vivendo. Somente pegam as partes boas, os pastos verdejantes, a multiplicação, a providência, a cura, e se estruturam em cima daquilo que Deus pode fazer. Fundamentam a sua fé somente em cima dos milagres de Cristo. Fundamentam a sua fé somente nas providências de Deus e não em Deus. Fundamentam a sua fé somente na cura, no milagre, na ação sobrenatural de Deus, nas providências de Deus e não em Deus. Somente querem viver os 100 vezes mais nesta terra e se esquecem do por fim a vida eterna. Não venhamos ser nós desta forma, irmãos. Não venhamos viver o evangelho diluído, um evangelho sincrético, um evangelho híbrido, mas venhamos viver o evangelho como realmente ele é. Todo aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. É as palavras de Jesus. É as palavras de Jesus. Aí sim se cumprirá a palavra do Senhor em nossas vidas. Porque o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Sabe o que é isso? Vida com qualidade. É sofrendo, mas sabendo que Cristo está conosco. É passando pelos momentos difíceis, mas sabendo que Cristo está conosco. É sofrendo provações e privações, mas sabendo que Cristo está conosco. Este é o verdadeiro evangelho. É sabendo que tudo pode desmoronar do nosso lado, mas Cristo está conosco. Cristo está conosco. Este é o verdadeiro evangelho. Sabendo que tendo muito ou tendo pouco, Cristo é suficiente para nós. Que Deus em Cristo vos abençoe, irmãos. A internet é vida editada, mas o evangelho não. O evangelho não é um evangelho editado.
Não existe somente as partes boas. Jesus mostra para nós na sua palavra. Deus mostra para nós na sua palavra. Homens no Antigo Testamento. Jesus mostra que eles foram abençoados, mas mostra que antes da bênção eles também passaram por provações e privações. Antes de herdar a terra, sofreram. Antes de herdar o trono, sofreram. Antes de muitas coisas se cumprirem em nossas vidas, vamos passar pelo processo. O processo às vezes é doloroso, mas o Evangelho, não tome ele somente por parte, mas tome ele como realmente ele é, o todo. Que Deus em Cristo vos abençoe. Este é o canal Alessandro Barbosa Oficial. Que Deus em Cristo, mais uma vez eu digo, vos abençoe em nome de Jesus. Amém.